Olá, boa tarde. Aqui quem fala é Gé Ribeiro. Eu sou sócio da PwC, da área de governança. Eu queria dar as boas-vindas a vocês todos que estão aqui conosco nesta tarde. Dizer que nosso objetivo hoje é dividir algumas reflexões sobre a nossa jornada, né, PwC, que começou ontem, e no dia de hoje dedicar espaço à discussão de temas e reflexões relacionadas à governança corporativa, né? Gostaria também de observar que a nossa jornada continua e teremos mais uma conversa dessa amanhã, né, no mesmo horário, e vocês já estão todos convidados e convidadas, né? Juntamente comigo hoje, nós teremos aqui um convidado, que é o Richard Blanchet. O Richard Blanchet é sócio do escritório de advogados Loeser Blanchet e Haddad. Ele faz parte do escritório que atua em parceria com a PwC em diversos projetos de governança. O escritório é reconhecido por ser um escritório especialista nesse tipo de projeto. Ele nos dá a honra hoje de dividir aqui esse bate-papo relacionado a aspectos que entendemos são pertinentes às discussões desses objetivos e desafios que temos pela frente, né? Queria também compartilhar com vocês que esta aqui é a nossa agenda, né? A gente vai passar aqui falar um pouquinho sobre cenários do agronegócio brasileiro. Vamos falar um pouquinho também aí sim sobre o que a gente chama de reflexões, né, para um programa bem sucedido, já considerando e assumindo, né, e reconhecendo que essa é uma trajetória bastante complexa e que deve ser olhada como uma jornada. Desde já eu queria convidar os participantes para compartilharem com a gente as suas perguntas. Nós temos aí um local para isso, e vocês estão mais do que convidados e convidadas a fazer essas perguntas, porque o nosso objetivo é discutir e fazer reflexões a partir de assuntos que são importantes para vocês, né? Então, temos essa nossa agenda, é uma agenda, vamos dizer assim, não muito extensa, que foca nos pontos principais na nossa visão até esse momento, que eu vou discutir, que o Richard vai discutir, e, claro, a sua opinião é o mais importante. Então, existe espaço nessa uma hora, mais do que nunca, para a gente receber essas questões e retornar a vocês. Então, por favor, fiquem à vontade para colocar suas perguntas no devido local, no chat, porque nós temos uma equipe que vai coletar essas perguntas e aí a gente passa a responder essas perguntas. Tá certo? O Richard, eu queria te convidar a se apresentar e daí, em seguida, a gente retoma aqui a nossa agenda. Bom, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Jerry. Eu tenho me envolvido em projetos de governança desde a época de 2002, na época da Sarbanes-Oxley, mas por alguma razão sempre tive atrelado ao mundo das empresas familiares, e também tive uma temporada aí como diretor da CSN e outra há muitos anos já atuando no IBGC, já assim como o Jerry é professor lá. Também eu fui membro do Conselho de Administração do IBGC, sou professor de alguns cursos lá. E, enfim, será uma honra estar aí discutindo esse tema da jornada de governança das empresas familiares para o crescimento sustentável. Então, obrigado pelo convite e vamos em frente. Muito bom, Richard. Obrigado você pela presença. A gente aqui, então, vamos compartilhar aqui algumas reflexões que a gente entende que são pertinentes e importantes para as organizações do agronegócio brasileiro, né? Uma das reflexões aqui que a gente considera bastante importantes, e claro, é a melhor notícia de todas, quer dizer, não é segredo para ninguém, muito menos para essa audiência, né, que nós temos um setor de absoluto sucesso, né? Então, quando a gente fala de tendências e oportunidades, a gente está sempre falando de notícia muito boa, né? Então, a gente olha para esse número aqui, que o nosso
o nosso Centro de Excelência em Agronegócio capturou junto aos indicadores aí projetados pelo MAPA, e a gente percebe que há um crescimento enorme, novamente projetado por um espaço bastante pequeno, né? Até 2030. É claro que essa é a melhor notícia, isso aponta para oportunidades, mas claro também que a gente traz aqui para compartilhar com a audiência o que a gente chama de principais tendências. Então, a gente está sempre aqui fazendo um exercício de olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para as oportunidades e olhar também para os desafios. Então, entre essas tendências, né, que a gente traz aqui, a partir desses estudos que nosso Centro de Excelência em Agronegócio tem realizado, né, a gente aponta alguns itens que eu também acredito que o próprio setor reconhece e conhece muito bem. Mas aqui a gente percebe que também a própria, vamos dizer assim, a pandemia, se me permite falar ainda que rapidamente sobre isso, intensificou alguns aspectos dessas tendências. Então, uma das tendências que já vinham aí acontecendo, se realizando, se tangibilizando por eventos e até por acontecimentos na história recente, olhando para o mercado de agronegócio brasileiro, na verdade mundial, foi também intensificada por conta da pandemia, são as mudanças de hábito dos consumidores, né? Quer dizer, nunca se falou tanto sobre essas mudanças, a maneira como os consumidores, né, que estão lá na ponta da linha, né, e vão consumir a nossa produção agrícola no final do dia, como eles estão aumentando o seu nível de escrutínio sobre as organizações do agronegócio global, né? E claro, nós como a excelência que temos, né, a liderança que temos nesse nosso mundo, como a gente tem hoje, o Brasil tem uma importância absurda, lida em quase, sei lá, diversas culturas, né? É difícil falar onde a gente não tem uma presença importante. É claro que a gente é escrutinizado, esse escrutínio ele aumenta cada vez mais. Então, essa mudança de consumo que afeta todos os negócios econômicos, com novos valores afetando essas mudanças de hábito e sendo pronunciados, discutidos, né, reverberados, ela também se apresenta aí como uma tendência importante e quase inexorável. Nós temos que reconhecer que ela pode trazer e trará, está trazendo, né, impactos em alguns setores. Não podemos dizer jamais que essa mudança já se colocou como valores que afetem a decisão de compra de todos os consumidores, muito pelo contrário, mas o que a gente percebe, os especialistas apontam, e a própria mudança da pandemia a pandemia intensificou, é que esse processo é um processo em crescimento, né? Então, o que a gente chama da mudança do comportamento do consumidor é uma mudança muito séria, né? Quase que inexorável, e claramente devemos levar em consideração quando a gente olha para essas oportunidades. Ou seja, nós acreditamos que esse crescimento, essa oportunidade reiterada para o nosso agronegócio brasileiro e pela nossa liderança global, a gente necessariamente teremos que lidar mais ou menos em maior ou menor, vamos dizer assim, impacto, né, com essas mudanças de comportamento. Uma outra tendência que está ligada diretamente a isso que eu estou falando é a responsabilidade social, ambiental e governança, que, claro, todos nós temos visto muito pelos jornais, mas também por até certas manifestações e até os nossos mercados, né? Inexorável também, nos parece até esse momento, nunca se falou tanto disso, até onde isso vai, ninguém consegue objetivamente projetar, mas se sabe que isso é importante. Então, é uma tendência que a gente precisa levar em consideração. O que a gente consegue observar no mercado global e também no mercado brasileiro, de certa forma, mas principalmente no mercado global, que são os maiores compradores dos nossos produtos, né, ou parte desses maiores compradores, é que eles vêm se movimentando em relação à regulamentação, né? Quer dizer, há uma discussão muito forte de regulamentação e a eventual aprovação dessa regulamentação com regras mais estritas, né, para
acessar esses mercados. Claro, isso ainda está no processo aí de discussão. Essas regulamentações, se a gente for considerar outros tipos de regulamentação, elas não estão tão avançadas, mas o que se tem de notícia diante do cenário que observamos é que essas regulamentações podem vir a ser mais intensificadas no futuro próximo, o que significaria um desafio para a gente para usufruir, né, e prosperar em relação a esse crescimento que nós temos pela frente. Então nós vamos ter que lidar com isso, talvez a gente não lidava tanto com isso há um tempo atrás e agora deveríamos, né? O outro aspecto importante é que tem a ver com essas tendências é que nós estamos ficando muito mais interdependentes, né, do que a gente chama da cadeia de valor. E o que é exigido das nossas organizações, num sentido agora muito mais, vamos dizer assim, de discussão, né, e não de regulamentação ainda, tem a ver com a cadeia de valor, ou seja, você passa a ser responsável também por responder pela sua cadeia de valor, entende? A gente tem assistido aí alguns movimentos de fundos importantes que resolveram sair de algumas empresas de capital aberto, né, recentemente publicado no jornal, dado que essas organizações não conseguem, né, assegurar que a rastreabilidade é um controle, né, é um instrumento de governança que ela tem e assegura aos seus fornecedores. Ou seja, interessante ver que os fundos de investimento, fundos que fazem investimento em ações, estão, de certa forma, incentivando, né, uma mudança de postura e até é interessante observar de maneira bastante objetiva. Vou vender as ações dessa organização porque ela não está correspondendo, né, àquilo que eu vou chamar de mudança de hábito, o requisito do fornecedor. Ok, então eu saio desse mercado, né? Ok? Então, quer dizer, você percebe uma mudança muito grande. Um outro aspecto que inexoravelmente se apresenta tem a ver com a dependência que nós temos como organizações do que a gente chama de parcerias como fornecedores. Conforme a gente cresce, né, na história da maturidade das organizações, a gente percebe que é muito importante estender, né, intensificar, né, assegurar parcerias muito fortes com fornecedores estratégicos. Então, a gente percebe que um caminho para esse processo, para aproveitar essa grande oportunidade, é intensificar essas parcerias com fornecedores, né? Junto com isso, e aí entra aqui um pouco, vamos dizer, de forma um pouco mais objetiva, né, as nossas discussões do dia de hoje, né? Nós estamos trazendo aqui para vocês o que a gente entende que é uma lista bastante grande, né, mas que a gente entende que ela é uma lista importante do que a gente chama dos desafios que as organizações do agronegócio têm, né, para continuar o seu caminho de sucesso e continuar crescendo. Porque nós estamos discutindo aqui não uma situação, um caso de fracasso, senão muito pelo contrário, um caso de sucesso retumbante, que é o setor do agronegócio brasileiro. Não há uma pessoa no nosso país que possa dizer alguma coisa ao contrário. Nós somos excelência, né? Então, nós estamos aqui, felizmente, diferente de outros setores, né, da economia, infelizmente passam por certas dificuldades e não tem o nível de excelência e produtividade que tem o agronegócio brasileiro. O agronegócio é um caso de sucesso. Então, a gente está discutindo olhando para frente, não olhando para trás. Nós estamos olhando para frente. Então, a visão aqui da nossa discussão e o que a gente quer dividir com vocês tem a ver com crescimento e tem a ver com sustentabilidade ou perenidade das organizações. Esse é o caminho que a gente entende que é o caminho, é o lugar que o agronegócio brasileiro continua tendo e terá cada vez mais. Ou seja, esse lugar está lá e pode ser cada dia mais ocupado por nós, né, ao longo do tempo, já que a história de sucesso até agora é inegável, né? Então, aqui tem uma lista do que a gente chama de desafios das organizações do agronegócio brasileiro, né? E, entre outras coisas, eu gostaria de destacar que a questão da sucessão é uma questão importante, que conversa diretamente com os conceitos que a gente chama de governança corporativa. Então, sucessão, né? As famílias, em algum momento, elas lidam com essa situação e sucessão é um eixo importante.
às vezes bastante sensível, e temos que reconhecer que na maior parte dos casos mas nós temos que enfrentar isso. Então nós entendemos que esse é um desafio para as organizações do agronegócio brasileiro e a gente precisa endereçar essas situações, né? Outro desafio interessante é que a internacionalização do nosso negócio, do agronegócio brasileiro, também é um caso de sucesso para diversos setores, mas existe ainda mais espaço. Quer dizer, com a excelência que nós temos do agronegócio brasileiro, toda a cadeia de valor do agronegócio também pode buscar um processo de internacionalização. Nós entendemos que isso é uma oportunidade e ela pode ser acessada e deveria estar sendo refletida nos planos estratégicos das organizações, né? Um outro desafio bastante importante são as novas regulamentações globais que a gente vinha discutindo, quer dizer, esse trinômio ESG, né? As regulações sanitárias, né? A rastreabilidade, que em alguns setores do agronegócio passam a ser requeridas, mas eu diria que é um requisito quase que, de maneira geral, talvez tratado com outro tipo de visão e abordagem, a depender da cultura que nós estamos aqui discutindo, mas a grande verdade é que isso se apresenta quase de maneira transversal, né? Se eu não tenho rastreabilidade como requisito, eu tenho regulamentações globais de ESG que estão em discussão, como eu dizia anteriormente, e que podem trazer aqui reflexões importantes para que a gente possa prosperar, né? Um outro detalhe importante que eu também queria destacar para vocês é o que a gente chama da concorrência, né? Então, a concorrência, o mercado brasileiro, ele cresce sem parar há anos, e é um caso de sucesso, como falávamos, e a concorrência agora é global. Essa concorrência é global e ela afeta a cadeia de valor inteira do agronegócio. Ela não afeta uma cultura ou outra. Ou seja, se nós somos um caso de excelência, um caso de sucesso no mercado brasileiro, e a cadeia de valor, fornecedores, né, clientes, parceiros estratégicos da cadeia de valor, essa cadeia de valor pode também, né, ser impactada por uma concorrência que não é nacional, ela é totalmente global. Quer dizer, se eu estou produzindo como um fornecedor, né, para a organização, em si, X, eu como fornecedor também passo a ter que lidar, em alguns casos, isso está acontecendo de maneira bastante, vamos dizer assim, interessante, importante, uma concorrência que é global. A minha concorrência não é nacional. A gente entende que esse é uma tendência e a gente entende também que isso é um item que a gente precisa levar em consideração, porque isso pode afetar nossos indicadores de produtividade. Isso tem que ser tratado e considerado no nosso planejamento estratégico para assegurar crescimento e sustentabilidade. E vamos ler aqui sustentabilidade no sentido de manter essa organização por mais 100 anos. Se ela tem 50, 30, 20, 10, nós queremos que ela prospere e continue. Quer dizer, sustentabilidade no conceito amplo de manter a organização protegida e sustentável, né? Com saúde financeira, com organização, com capacitação dos seus executivos e executivas e que ela consiga prosperar. Então, nós entendemos que esses são os principais desafios colocados. É uma lista bastante grande, alguma coisa como uns 10, 9, a gente poderia incluir outros itens aqui dentro, mas a gente entende que esses, no momento atual, são aqueles que se apresentam de forma mais pronunciada e conversam diretamente com a preparação que precisamos ter, se já não estamos incluindo essas discussões no nosso planejamento estratégico, para acessar essa oportunidade reiterada nos próximos anos, né? Claro, mas ok, Gerry, então a gente está discutindo aqui quais são os desafios. Tá bom, então como é que a gente faz para endereçar isso? É aí que a gente entende que estão aí os movimentos que a gente enquadra nesse processo organizado de governança. Governança é um conceito bastante interessante, né? Mas ele pode apresentar aí algumas dúvidas em algumas conceituações. Mas, basicamente, é interessante observar que a governança afeta diretamente, na verdade, como a gente gerencia, direciona as nossas organizações nos diversos papéis dos executivos, dos acionistas dentro daquela organização. Então, as melhores práticas de governança têm como objetivo, claro,
em mercados de capitais, empresas de capital aberto, elas têm como objetivo dar segurança aos investidores que o seu investimento está sendo bem cuidado, há transparência e ele é bem gerenciado. Mas o outro lado da governança, e que, claro, também atende a esse objetivo, é a organização da gestão desta organização em si. Né? As melhores práticas têm a ver com essa discussão. Então, aqui a gente traz algumas práticas que, no nosso entendimento, conversam diretamente com o que a gente chamou de desafios anteriores. Né? Então, aqui a gente está recomendando olhar para essas ações ou macroações, se podemos falar dessa forma, porque nós entendemos que elas são necessárias para apoiar, assegurar o crescimento, preparar a empresa para dar o próximo passo e, principalmente, impulsionar as vantagens competitivas da organização. Invariavelmente, organizações que são bem gerenciadas, adotando práticas, vamos dizer assim, boas práticas de governança corporativa, essas organizações apresentam melhorias nos seus indicadores financeiros e não financeiros num período relativamente curto, né? Começa a demonstrar saúde financeira e também, e a gente não pode deixar de falar disso, que vantagens competitivas que já são pronunciadas pelo sucesso do setor de agronegócio no Brasil, são pronunciadas quando eu tenho uma organização melhor, o que a gente chama aqui das boas práticas de governança corporativa. Então, aqui a gente traz algumas ações que claramente conversam com aqueles desafios. Então, uma delas, né, é aprimorar a governança corporativa dessas organizações, trazendo para dentro dessas discussões e dessa estrutura de governança corporativa os conceitos e os instrumentos relacionados a ESG. Claro que o G é de governança, né? E a gente está falando disso hoje, mas o E e o S, eu diria que são os desafios que se apresentam nas mais diversas organizações mesmo, porque é uma tendência, e falávamos, que está se intensificando agora no mundo. Então, nós precisamos andar bastante nessa direção e nós não precisamos olhar para isso como um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, olhar para isso como uma jornada que eu vou trilhar e vou incorporar esses conhecimentos, vou incorporar esses instrumentos, essas práticas dentro da minha organização. Né? Uma outra macroação extremamente importante e que a gente deveria estar olhando para ela, claro, respeitando os momentos históricos de cada uma das organizações, que a gente pode estar analisando no momento específico e deve-se olhar para isso, mas na grande maior parte das organizações, para não dizer 100%, o assunto de sucessão, o planejamento sucessório, é sempre um momento bastante delicado e temos que tratar dessa forma, e principalmente, em alguns momentos, vamos dizer assim, ele é colocado um pouco mais à frente. E um dos principais erros é que a gente não olhe para isso, não traga isso para a agenda, no momento em que discutir esse assunto é uma discussão um pouco mais leve e oportuna. Então, a gente destaca aqui que para a gente responder àqueles desafios que a gente colocava há pouco, nós precisamos planejar, precisamos pensar, né, num plano sucessório. Né? E nesse aspecto, eu vou pedir aqui ao Richard, se você pode comentar um pouquinho a sua experiência e pontos importantes que você acredita que devem ser levados em consideração sobre esse aspecto. Por favor, Richard. Oi, Jerry, obrigado. Eu acho que, primeiro, a gente tem que levar em consideração que as empresas do agronegócio, elas estão em diferentes níveis de maturidade, né, no que se refere à governança. Né? Então, você tem empresas já muito avançadas, que já estão na terceira geração, com toda a estrutura de governança montada e funcionando, e já até atingiram o mercado de capitais, ou parceiro estratégico, ou emitiram títulos, e outras ainda em estágio muito incipiente. Né? Então, primeiro, acho que a gente tem que levar em consideração que a montagem, a estruturação do modelo de governança leva em consideração esse estágio de maturidade, a especificidade de cada empresa, que tem empresa que já está na primeira geração, na segunda, tem na terceira, tem na quarta geração, tem empresa que já se profissionalizou, mas em linhas muito gerais, eu diria que o primeiro passo é a conscientização da importância do tema, né? Porque a implementação da governança ela tem que ser desejada, querida,
porque eu acredito nela, e isso vem da liderança, vem dos fundadores ou da geração que está mais próxima do poder, né? Então, e aí, cuidar dessa governança em duas vertentes. A governança da família, que aí tem uma série de instrumentos do protocolo de família, do conselho de família, de dar àqueles familiares que estão fora do negócio a visão do negócio, ou seja, cuidar dessa organização, da interação da família com a empresa e cuidar da implementação da governança corporativa propriamente dita, que é da empresa, que é o papel do acionista, do sócio, né, aquilo que ele não abre mão, que é dele, o papel de um conselho de administração, que se começa com o conselho consultivo, eventualmente se evolui para o conselho de administração, como ele é composto, o que ele vai decidir, a profissionalização e a sucessão da diretoria, ou seja, a definição desses papéis e depois as estruturas de controles internos, fiscalização, comitês de apoio, toda essa estrutura, ela tem uma jornada que você não implementa ela da noite para o dia, né, Jerry? Esse é o grande mal que às vezes a gente vê. As empresas vão lá no benchmark, olha, eu preciso ter 60 mil políticas, 200 mil comitês, 500 conselhos, e de repente ela não está preparada para isso. Então, acho que, como uma primeira dica, primeiro entender que os instrumentos de governança são clássicos e estão aí, não são muito difíceis de descobrir quais são. O difícil e o eficaz é você enxergar quem é você nesse jogo, que estágio que você está e a sua própria cultura. Se é uma família que já está num ambiente mais harmônico, se já está em disputa, se já está na sucessão, se não está, e aí implementar aquela estrutura que vai fazer você crescer de maneira rápida nessa estruturação da governança. Acho que, como primeira dica, eu traria essa questão da especificidade de cada empresa, né, em seus mais diversos aspectos. Muito obrigado, Richard, pelas observações. Jornada e fazer isso aos poucos, respeitando a cultura, é fundamental, né? Um outro aspecto que a gente destaca aqui é que existe essa oportunidade de crescimento, né? E a gente recomenda que os planos estratégicos das organizações eles sejam revisados olhando para esse novo ambiente, né? Considerando esses desafios colocados, né? Que são desafios diferentes de 10 anos atrás, né? Nós reconhecemos que esses desafios, alguns deles permanecem, mas vários outros são novos. O mundo mudou, os valores da sociedade estão mudando e nos mercados que consomem nossos produtos. Então, a gente entende que há uma necessidade de revisar o planejamento estratégico das organizações e várias dessas, a gente também recomenda que tenha a oportunidade de olhar para esse planejamento estratégico, né, trazendo para nós vamos dizer assim, essa oportunidade de ter nacionalização, né? Quer dizer, nós estamos, né, a concorrência global, como a gente falava, né? Então, a gente entende que a revisão do planejamento estratégico, a gente tem que olhar para as oportunidades e também para os riscos, né, que essa concorrência global pode apresentar para algumas organizações da cadeia de valor do agronegócio brasileiro. Então, revisitar esse plano estratégico, por um lado, para incorporar esse aspecto de internacionalização, olhando para o lado da receita, do crescimento, é necessário, mas também é necessário olhar para isso, levando em consideração os riscos dessa concorrência global, né? E também para buscar, de repente, tecnologias que a gente, eventualmente, poderiam estar incorporando e que deu certo em algum lugar e que podem nos ajudar a manter esse nosso papel de liderança, né? Então, aqui nós entendemos que é uma ação afirmativa que está ao nosso alcance e que a gente poderia lançar a mão, né? E tem outros aspectos. É interessante você colocar essa questão aí do planejamento estratégico, né? Porque o que a gente percebe no mercado é que as empresas que já estão com a governança implementada e funcionando, o desenho do planejamento estratégico é inerente à própria governança funcionando. Ou seja, já está no papel do conselho de administração, que vão ter os representantes de cada holding familiar, das famílias lá dentro, e mais eventualmente independentes, mas já está no papel de um dos órgãos da governança pensar de maneira constante o planejamento estratégico, desdobrá-lo, suportado por estruturas eficientes de gestão. Então, é interessante que essa necessidade de ter um planejamento estratégico que olhe com as novas tendências, que olhe a internacionalização, numa estrutura de governança estruturada, isso é natural, isso é do dia a dia da própria estrutura se movimentando. É muito bacana esse ponto. Fantástico, Richard. É interessante que, quando a gente fala de governança, às vezes é difícil aterrissar a discussão, mas
você traz um ponto que as estruturas de governança deveriam ter comitês de estratégia, onde os familiares, que normalmente têm representantes, ou eles mesmos estão no conselho de administração, para as empresas que já trilharam essa jornada que você comentava, eles se organizam em comitês, né? Esses comitês, um dos comitês mais importantes é o comitê de estratégia, né? Recomendado como uma boa prática e que dedica tempo dos acionistas ou representantes das famílias a olhar o futuro da organização, discutir a estratégia, o planejamento estratégico da organização. Quer dizer, esse é um caminho, é um instrumento de governança que está à nossa mão e pode e deve ser estruturado quando eu penso numa oportunidade do tamanho que temos aqui para continuar a prosperar, né? Interessantíssimo. E, claro, encaixando nisso, Richard, a gente pode compartilhar aqui com a audiência que, por que não, né? Quer dizer, se você começa a trilhar caminhos de adoção de práticas dessa natureza, que são consideradas as melhores práticas, né? Ou boas práticas utilizadas pelas empresas de sucesso que já trilharam esse caminho, que tem maior longevidade, vamos dizer dessa maneira, por que não acessar mercado de capitais? Por que não acessar investidores estratégicos, né? Quer dizer, quando eu organizo a governança corporativa, as estruturas de gestão, se me permitem usar esse conceito aqui, da minha própria organização, eu também começo a me preparar para adentrar novas estratégias, como, por exemplo, acessar o mercado de capitais, não necessariamente para abrir ações, abrir o capital na Bolsa de Valores, que é sim, né, uma oportunidade que as organizações do agronegócio têm, né, de acessar o mercado brasileiro. Várias organizações estão tendo sucesso nisso e captar recursos para continuar crescendo, mas não somente via ações, senão mercado de dívida ou entrada de investidores estratégicos, mantendo o controle na mão da família. Isso não impede. Ou seja, quando eu vou trilhando esse caminho de melhorar, aprimorar aos poucos a minha estrutura de governança corporativa, eu dou segurança e abro novas possibilidades como essas que estamos falando. E não poderíamos deixar de comentar um outro aspecto que conversa diretamente com as empresas do agronegócio na nossa visão, que é a capacitação de recursos humanos. Então, as organizações do agronegócio são organizações que trilharam esse caminho de sucesso que a gente comentava, e esses novos desafios estão requerendo de todas as organizações, e claro, das organizações do agronegócio também, uma capacitação dos recursos humanos. A gente assume, né, hoje reconhece que esses novos conhecimentos nos afetam a todos. Então, num plano dessa natureza, para enfrentar esses desafios e aproveitar essas oportunidades, nós entendemos que há necessidade de um plano aí, vou chamar de estratégico, de capacitação e preparação dos recursos humanos das organizações para estarem aí prontos para enfrentar esses desafios e, claro, prosperar e continuar crescendo. Aqui, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre por que a gente entende que governança corporativa, né, pode aí funcionar como alavanca do crescimento, né, e também dividir com vocês algumas reflexões sobre o que fazer, quais os primeiros passos e o que observar nessa trajetória, né? É claro que a gente entende que a governança corporativa, no seu sentido amplo, né, ela tem diversos referenciais, como o Richard comentou no início da exposição dele, né? Mas no caso de organizações familiares, por exemplo, a gente precisa respeitar alguns aspectos, né? Esses aspectos que precisam ser respeitados, eles, na verdade, definem, né, se eu vou ter sucesso mais rápido ou vou ter que esperar um pouquinho mais nesta trajetória, né? Então, sim, nós acreditamos que enfrentar esses desafios e aproveitar essas oportunidades, melhorar a sua governança corporativa é um caminho e é uma alavanca desse crescimento, porque ela permite que a própria organização e os seus líderes façam reflexões, né, e aumentem o espectro aí de inovação. Há uma abertura maior para essa discussão. Eu crio espaço para ouvir outras pessoas
dentro desse processo, tomo contato com novas experiências e crio comitês, né, e estruturas organizacionais que estão dedicadas a responder aos desafios de riscos que eventualmente eu tenha e outros, e ao mesmo tempo crio estruturas que se dedicam a discutir as oportunidades de crescimento, de inovação, de adoção de novas tecnologias, né? A gente aqui começa a dividir com vocês o que a gente chama aqui de, no afã aqui de simplificar aquilo que não é nada simples, né? Mas no sentido de dividir um pouco da nossa experiência, dos nossos estudos, melhor dizendo, de principais ações que a gente poderia estar adotando aqui, quando a gente pensar em governança corporativa em específico, né? Pelo aprendizado que a gente tem de outros projetos e ter vivenciado e observado, principalmente, projetos de sucesso. Então, aqui, a gente traz 3 das, vamos dizer assim, ações que a gente deveria ou poderia estar implementando. O primeiro é definir um plano de sucessão que a gente chama de estruturado, com calma, né? Olhando para o futuro, né? Definindo e respeitando os momentos da organização, né? Mapeando quais são as principais posições, né? Identificando quais são os principais riscos, né? Ao distanciamento, se eu posso colocar desta maneira, dos líderes que hoje estão e levaram a organização até aqui, mas que, de forma inexorável, em algum momento, ele se distancia não da gestão estratégica, e a governança permite fazer isso, senão do dia a dia, alguns aspectos, né, permitem que esses líderes e familiares se dediquem à gestão estratégica do negócio, até, em alguns casos, indo para o conselho de administração, né, e trazendo profissionais mais novos, mesmo da família ou do mercado. É uma decisão que é tomada em tempo de projeto, e isso não é uma adoção, não é uma decisão que precisa ser tomada de forma abrupta, muito pelo contrário. Então, nós entendemos que, se a gente fosse começar essa discussão hoje, eu deveria definir um plano estruturado de sucessão e fazer uma revisão da estrutura societária. Deveríamos adotar o que a gente chama de boas práticas de governança corporativa. Aqui nós estamos falando de conselho de administração, que é um conceito já conhecido pelo mercado, claro, né? E seus comitês de supervisão, né? Essa estrutura permite que os familiares, se assim o decidirem, vão para o conselho de administração e passam a cuidar da sustentabilidade da organização e do seu planejamento estratégico, do seu direcionamento estratégico, né? E assim assegurar que elas continuem, as organizações, operando de acordo com os valores que eles cultivaram até hoje, que trouxeram a empresa até aqui com o sucesso que tem, que esse é o, vamos dizer assim, uma das principais responsabilidades e, vamos dizer assim, poderes do Conselho de Administração bem estruturado. Permitem também que a gente adote práticas de gerenciamento de riscos e compliance. Boa parte daqueles desafios colocados, principalmente aqueles relacionados com ESG, com mudanças regulatórias, né, com mudanças de comportamento. Nós estamos falando de gerenciamento de riscos, nós estamos falando de compliance ou conformidade, né, com as regras, com as práticas, com aquilo que são os valores cultivados e respeitados nos mercados onde a gente está entrando, né? Uma outra ação interessante e importantíssima é o que a gente chama das práticas ESG, né? Então, aqui a gente está atento a regulações internacionais nos mercados onde a gente tem participação, onde a gente quer entrar, porque se a gente quer continuar crescendo e tem algum mercado que a gente não está, a gente percebe que esses mercados eles estão se movimentando, como falávamos no início. Então, aqui a gente deveria estar adotando, né, essa discussão, trazendo para dentro de casa a discussão sobre práticas ESG, para olhar o que temos, né, diagnosticar como estamos, quais são os riscos para a organização, quais são as limitações, quais são as oportunidades se a gente adota essas práticas e regulações internacionais, porque junto com isso vem a oportunidade de crescimento e de acesso a novos mercados ou a abrangência, né, ou extensão da nossa participação, do nosso
da nossa fatia de mercado nesses mercados. Então, por um lado, a gente diminui os riscos à operação, do outro lado, a gente aumenta as nossas oportunidades, né? Porque o consumidor, a gente entende que ele está mudando, pelo menos na sua discussão, de forma consideravelmente, vamos dizer assim, rápida no discurso, né? Naquilo que se fala primeiro, e a gente percebe que a regulação ensaia aí um movimento de vamos dizer assim, se apresentar e entre aspas, mudar o sistema de incentivos que nós estamos, as regras do jogo, né, que a gente utiliza hoje. Nessa mesma direção, a gente traz aqui essa nossa visão, né, de que a governança ela tem que ser robusta, claro, a gente sempre fala disso, quer dizer, eu não posso jogar mais ou menos, né? E essa governança tem que ser robusta porque ela precisa dar segurança aos acionistas, né? De que o negócio dele está sendo bem cuidado e que ele tem instrumentos, se ele decide ir para o Conselho de Administração, para assegurar a longevidade da organização, a manutenção dos valores, né, do fundador, né, e principalmente que a organização tenha condições de se manter sustentável ao longo do tempo. E sustentável é uma palavra interessante, que diferentemente de perenidade, ela tem esse teor aí de incorporar essas discussões novas de ESG, porque essas são as novas tendências. Vamos dizer assim que entre perenidade e sustentabilidade, a gente vem utilizando essa palavra e trocando em alguns momentos, porque a gente começa a se entender e sinaliza, como estamos discutindo hoje, que isso é uma nova tendência. E a gente precisa olhar para isso, porque com uma velocidade maior ou menor, essas novas tendências apresentam oportunidades e riscos à nossa organização, né? Então, aqui a gente tem vamos dizer assim, alguns caminhos, algumas premissas, algumas sugestões e recomendações de como tomar esse caminho. Então, o primeiro passo é engajar os acionistas em reflexões sobre o que a gente chama de oportunidades e desafios. Quais as oportunidades que nós temos? Quais os desafios? Eu vou usar a palavra risco, né? Entender quais são os temas mais relevantes para os acionistas. A empresa, a família, quais são os temas mais relevantes para a família? Os seus valores, eu quero a manutenção dos seus valores, dos nossos valores que fizeram com que chegássemos até aqui. Sim, é verdade, valor é tudo numa organização. Quando você olha para as organizações tidas como de maior sucesso no mundo, valor é aquilo que é mais importante e é o sustentáculo daquele sucesso. E isso deve ser mantido nas diversas organizações e temos que respeitar isso. Então, quais são os temas mais relevantes para os acionistas? Entrar numa jornada de aprimoramento da sua governança sem levar isso em consideração não é uma boa, vamos dizer assim, prática, é um bom começo, né? A outra premissa importante, que é esse conceito de jornada e que o próprio Richa comentava, a gente não pode subestimar, né? Então, o plano, ele deve respeitar os valores da organização, como falávamos? Sim, necessariamente, como premissa fundamental. Mas a velocidade esperada pelos acionistas para alcançar esses objetivos deve ser levada em consideração como também uma das premissas fundamentais. Porque as organizações têm os seus tempos, né? E têm a sua maturidade. E nós temos que respeitar essa maturidade para daí dar o próximo passo, né? Uma outra ação, e aí aqui, vamos dizer assim, um pouco, se eu posso dizer, um pouco mais imediata, é identificar os riscos críticos e responder rapidamente. Por quê? Porque existem alguns setores do agronegócio e algumas organizações da cadeia de valor que podem estar diante de riscos que a gente discutia um pouco antes, como desafios aqui dentro, que podem comprometer os mercados onde estão, diminuir esses mercados, dificultar o crescimento, que já é um risco em si. Quer dizer, quais são esses riscos, né? Existem alguns riscos críticos? Sim, quais são eles? Como é que eu deveria reagir? Com que velocidade? Então, a gente destaca esse ponto, né? E, claro, e a gente aqui também observa que a gente precisa respeitar a cultura de confiança nas pessoas. Nesta jornada, desde o primeiro momento, eu devo respeitar a cultura de confiança nas pessoas. As empresas familiares, e principalmente as que têm mais sucesso, sempre cuidaram muito bem das pessoas que estão ali com os fundadores, com a família, desde o seu início. Essas pessoas têm a confiança e ajudaram a empresa a chegar onde chegaram, com o sucesso que tem. Então, tem seu valor. Não respeitar, né,
essa cultura de confiança nas pessoas não é um bom começo, muito pelo contrário, pode comprometer esta jornada de governança. Então, sim, a gente toca aqui num plano de ação micro, mas numa ação que a gente entende como muito importante, que conversa diretamente com esse valor, que é o respeito à cultura de confiança nas pessoas, que é eu preciso olhar para isso e eu preciso não deixar ninguém para trás. E isso está na mão dos acionistas, né? Tradicionalmente. Então, se eu entro numa jornada dessa natureza, eu deveria estar respeitando isso com absoluta atenção. Richard, eu queria te convidar também para falar um pouquinho com a gente sobre esse engajamento dos acionistas, né? Nesta jornada, como a gente defende, de melhoria da sua governança e criação de instrumentos para apoiar a empresa a prosperar e seguir com o seu crescimento. Pois, GR, bom, primeiro que sem o engajamento do acionista não tem governança, né? É impossível. Isso aí, e diria que dos acionistas bem estruturados e daqueles acionistas que têm influência significativa porque na cadeia de valor, dentro dos acionistas da empresa familiar, da empresa do agronegócio, você já está, muitos em várias da segunda, terceira geração, e você tem aqueles acionistas que têm um poder um pouco mais influente em relação aos demais. Então, se essa liderança não estiver comprometida, essa governança não vai acontecer. Então, isso é claro. Muitas pessoas me perguntam, puxa, mas como é que eu faço para criar essa governança e estar preparado para abrir o capital, ou preparado para tomar um dinheiro, emitir uma debenture? Bom, primeiro é o elemento de confiança, né? Ou seja, o investidor ou o emprestador ele precisa ter confiança na companhia do ponto de vista dos seus resultados, e aí demonstrações financeiras, transparência, etc., mas também que aquela companhia já está no estágio avançado de governança. Então, quando o acionista engajado puxa esse assunto e impõe essa jornada de governança, ela realmente acontece. E ela vai acontecendo, como a gente conversou várias vezes, ela vai acontecendo ao longo do tempo. Então, você cria lá o conselho de administração, você tem questões muito peculiares das empresas do negócio, que é, por exemplo, você está com vários acionistas já na terceira, quarta geração, a empresa vinha numa batida de pouco controle interno, distribuição de dividendo independente de resultado efetivo, endividamento, isso vai entrando num ciclo vicioso de falta de caixa, e aí você distribui e continua mantendo a distribuição de dividendos. Então você vai entrando num modelo que você começa a não sair mais do lugar. Então, o passo da governança, quando o acionista toma a rédea e começa a implementar, primeiro, você vai, ao estruturar as estruturas de governança, de controles, de transparência de números, de demonstrações financeiras, indicadores de performance, você começa a ter uma visão melhor da companhia, começa a endereçar esses problemas, o acionista vai impondo a sua estratégia, normalmente com a colaboração de conselheiros independentes, profissionalização, ou seja, é um conjunto de governança que vai andando, mas, assim, muito direto, sem que o acionista queira definitivamente, porque uma coisa é ele querer, outra coisa é ele efetivamente... Porque existe uma diferença, Gerry, da essência sobre a forma. Eu posso querer, mas vai implicar o acionista abrir mão de certas coisas, ou seja, dele aceitar uma opinião de um terceiro, do independente, de uma estrutura de controle mais, uma vedação para uma distribuição de resultado. Então, tem um conjunto de práticas que o acionista que não tiver comprometido não resiste no tempo. A governança acaba sendo uma governança de papel e não efetiva. Acho que esse é o maior risco que a gente tem nesses processos de governança. Obrigado, Richard. Nós temos uma pergunta aqui, Richard, eu queria contar com a sua articulação. Articular um pouquinho, tem uma pergunta relacionada a conselho consultivo, né? Como você vê o conselho consultivo nessa estrutura de governança? Qual o papel, né? É uma estrutura válida? Qual é a sua opinião sobre isso? Não, é bem válido, porque, assim, o conselho consultivo no Brasil, ele começou a tomar corpo. O que é o conselho consultivo? Normalmente a empresa cria um conselho consultivo, não estatutário, não está previsto no estatuto, onde ele começa a treinar, começa a girar como se um conselho de administração fosse. Então ele convida conselheiros independentes, ele define os representantes das famílias que vão compor esse conselho consultivo e as matérias que esse conselho consultivo vai
decidir, opinar, etc. Mas, normalmente, esse conselho consultivo não é vinculante, ou seja, a diretoria, os acionistas continuam decidindo como eles acharem que tem que ir. Eles não estão vinculados à opinião do conselho consultivo. Então, a gente costuma dizer que o conselho consultivo é o primeiro passo para que você estruture depois ele se tornar conselho de administração, onde aí sim o conselho de administração estatutário vai ter poder, inclusive sobre determinadas matérias, que a diretoria não pode fazer sem o ok do conselho de administração. Então, você começa com o conselho consultivo, normalmente não estatutário, portanto sem poder de vincular, e ele vai evoluindo até se transformar no conselho de administração. Então ele é válido, porque aquele acionista que ainda não está preparado para abrir mão do seu poder de ter um conselho de administração, ele pode usar do conselho consultivo. Algumas empresas usam o conselho consultivo por muito tempo, mas classicamente falando, o conselho consultivo é o primeiro estágio na evolução que vai se transformar depois no conselho de administração. Qual a diferença dos dois? O conselho consultivo não tem poder de vincular, ele é mais uma opinião. Ele é chamado a opinar sobre assuntos. Diante dessa opinião, o acionista e a diretoria decidem o caminho que bem quiserem, que pode até ser, normalmente não é, mas poderia ser até contrário ao que o conselho consultivo opinou. Mas o importante é que a companhia comece a se acostumar com esse colegiado, que não é necessariamente o acionista, mas que são os representantes do acionista e alguns independentes que começam a desenhar essa estruturação de governança, planejamento estratégico, define o planejamento estratégico, define os diretores, define quem vai fiscaliza, sistemas de controles internos, temas críticos, e aí você vai, uma vez que se acostumou com aquele giro, você transforma lá na frente isso no conselho de administração estatutário, com poder, com a família subindo para o conselho. Acho importante, acho que é válido. Depende muito do estado de maturidade da companhia. Muito bom, Richard. A gente está caminhando aqui para o final e a gente tem algumas perguntas, mas antes da gente ir para mais uma pergunta aqui que eu gostaria de contar com a sua observação, Richard, existe outra observação bem importante que a gente entende que é um aprendizado desses processos e também diante de todos esses desafios e oportunidades, principalmente que o agronegócio tem no Brasil, a gente entende que, por sermos globais, e estamos aí sendo observados pelo mundo todo, portanto, e claro, pelos nossos concorrentes, estou falando aqui, de maneira geral, em relação à cadeia de valor como um todo, nós entendemos, essa é outra observação importante, que qualquer movimento que você faça na estrutura de governança, ela se oriente por o que a gente chama de marcos referenciais ou regulamentações, mas principalmente eu gosto muito do conceito de marcos referenciais que sejam de fato robustos e reconhecidos nacional e internacionalmente. Então, se eu vou adentrar um novo mercado ou se há um risco desse mercado que já é meu, onde eu estou presente, e regulamentações estão em discussão nos exemplos que a gente deu, quando eu vou conversar com esses meus clientes, é muito importante que eu tenha adotado e possa demonstrar que os marcos referenciais das práticas de governança que eu trouxe para dentro de casa, de conformidade, gerenciamento de riscos, de estruturas de planejamento estratégico, de estruturas que mantenham e cuidem da longevidade, da perenidade da organização, do tipo conselho de administração e seus comitês de supervisão, arranjos societários, é muito importante que essas práticas ela tenham reconhecimento internacional, porque nós temos que reconhecer que o Brasil está internacional. O agronegócio é um caso de sucesso internacional e ele acessa mercados internacionais. Então, quando eu vou discutir com esses meus clientes, meus parceiros, fornecedores, da cadeia de valor como um todo, as partes interessadas, inclusive o braço de financiamento, é fundamental, e aqui está a nossa recomendação, que você tenha condições de, primeiro, mirar esses marcos referenciais com reconhecimento internacional para estruturar a sua governança interna. Segundo, possa demonstrar claramente e cabalmente a esses interlocutores que você adotou essas práticas que são reconhecidas internacionalmente. Tem mais uma pergunta aqui, Richard, que eu gostaria do seu apoio, se você puder, que é bastante interessante. É uma pergunta um pouco que a gente falou sobre ela, mas é uma reflexão interessante. A gente tem aí
alguns poucos minutos, mas vamos lá. Para uma empresa do agronegócio de capital fechado, qual a vantagem da adoção de práticas de governança corporativa? Eu gostaria que, se você pudesse articular um pouquinho isso, eu te agradeço. Eu acho que as vantagens são enormes. A pergunta é boa, interessante, porque, de fato, a governança, no conceito que a gente foi desenvolvida, ela nasce no mercado de capitais, né? Mas, de fato, como a gente fala de estruturas de monitoramento, gerenciamento da companhia, então, quando você diz que você vai estruturar o papel do acionista, a relação do acionista, da família com a empresa, vai estruturar o papel do acionista, a criação do conselho, uma diretoria profissionalizada, ou mesmo que tenha profissionalizado com familiares, não importa, conselho independente, estruturas de controles. Quando a gente começa a falar de tudo isso, é inevitável, ou a gente tem assistido, que as empresas que genuinamente implementaram estruturas de governança, no agronegócio mesmo, tem vários exemplos, até que abriram capital, ou mesmo que não abriram capital, que baixaram seu endividamento, que começaram a tomar dinheiro emprestado ou emitindo debêntures com taxas diferenciadas, que tornaram essas empresas saudáveis, e passaram até a ter capital para comprar terra, para aumentar arrendamento, para investir na modernização das usinas, para expandir para a geração de energia elétrica, para melhorar a qualidade da cana, ou seja, de qualquer das culturas que nós estamos falando. Ou seja, a vantagem para uma empresa de capital, a primeira de todas, é ela se tornar eficiente, ela gerenciar o plano de sucessão da geração 1 para 2, da 2 para 3. Então, todos esses pilares da sucessão, da governança da relação da família com a empresa, da empresa se tornando eficiente, andando com planejamento estratégico, monitorada, com os comitês, tudo isso vai gerando redução de endividamento, melhoria de dividendo, melhoria de captação de recursos, ampliação significativa de oportunidades. Eu posso me dar o luxo de decidir se eu vou emitir uma debênture, se eu vou captar um recurso no BNDES, se eu vou admitir um parceiro estratégico, se não é na própria unidade principal e algum dos seus braços de negócio, se eu vou abrir o capital. Então, eu acho que a governança na empresa de capital fechado abre esse leque de oportunidades de, seja abrir capital, seja simplesmente aumentar a distribuição de dividendo. Eu acho assim, e acima de tudo, uma companhia sustentável e perene. Acho que isso, se eu pudesse resumir aí, eu acho que era esse o grande benefício que você captura de uma empresa, de uma governança de empresa fechada. Muito obrigado, Richard, por estar aqui com a gente hoje. Nós chegamos aqui ao fim da nossa discussão. Os nossos contatos estão aí, né? Vocês podem nos procurar, fiquem à vontade. Foi ótimo estar com vocês e poder dividir essas impressões. Por favor, fiquem à vontade para nos contatar. Eu queria só informar as pessoas que estão com a gente aqui que a nossa programação da Jornada PwC continua amanhã, e a gente espera continuar dividindo um pouco mais dos aprendizados para que a empresa possa aí, enfrentar esses desafios e principalmente aproveitar essas oportunidades. Boa tarde a todos e até amanhã. Até amanhã. Obrigado, gente.